Hello, how are you doing? I'm your teacher and the host of our podcast, Bruno Aguiar. It's an immense pleasure to have you here in our podcast, Business English do Básico ao Avançado, o podcast que te ensina Business English do Básico ao Avançado numa ordem cronológica, lógica, fácil e prática, você colocar em prática no seu dia a dia e crescer na sua carreira. Hoje teremos o nosso primeiro episódio do ano, seguindo a nossa sequência cronológica, lógica, fácil e prática aqui do nosso podcast. Esse é o episódio number 41, e nesse episódio aqui a gente vai estender um pouquinho um assunto que falamos lá no episódio number 40, que foi adjectives. Nos meus 14 anos de vivência ensinando inglês diariamente, o que eu vejo é muitos alunos, muitas pessoas, muitos estudantes, eles só se preocupam em adquirir novas informações, adquirir novos vocabulários, novos contextos. Eu tenho que praticar isso, eu tenho que escutar, eu tenho que escutar, eu tenho que escutar, escutar. E eu vejo muita gente, né, só absorvendo novas informações, novos vocabulários, mas eu não vejo quase ninguém utilizando essas informações absorvidas e muito menos ainda, né, as pessoas fazendo revisão, ou seja, reutilizando aquilo que elas absorveram, aquilo que elas praticaram de forma ativa. O idioma que você adquiriu, a palavra que você adquiriu, a key expression que você adquiriu, ela seja colocada de forma útil no dia a dia, no seu contexto. Ou seja, as pessoas só ficam ali, né, adquirindo, pouco praticam, né, e menos ainda fazem a revisão. Então, hoje, neste episódio, a gente vai levar isso em conta. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma pequena revisãozinha, né, de forma até bem prática, inclusive, dos adjetivos que nós vimos lá no episódio 40. E daí, então, nós aprenderemos alguns outros novos adjectives para que você expanda a sua base de vocabulário. Maravilha? Então, tem um pouquinho de revisão e também tem um pouquinho de expansão. Maravilha? So, without further ado, let's get down to business. Antes de contar para você como esse episódio vai funcionar, tem um recado bem rapidinho. Se você quer se desenvolver pessoal e profissionalmente 100% em inglês, a BBC Beyond Business English Club é o lugar certo para você. É um ambiente acolhedor, um ambiente amigável, um ambiente empático, onde você pode falar 100% inglês e se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. É um ambiente que sempre desenvolver as soft skills, ou mais atualmente comumente chamada de human skills. São collaboration, communication, critical thinking, problem solving, job interviews, debates, discussions, etc. Então, sem dúvida nenhuma, este é um ambiente certo para você que está no nível intermediário, que quer falar mais inglês e, consequentemente, se desenvolver pessoal e profissionalmente. E, cara, valor quase irrisório, estamos com vagas abertas, então, se você tem interesse, por favor, me chame lá no Instagram, @teacherbrunoaguiar, e eu passarei para você todos os detalhes de como funciona o nosso Beyond Business English Club. Alright? Esse episódio vai funcionar da seguinte forma. Para nós fazermos uma pequena revisãozinha, eu vou colocar um áudio para você, onde nesse áudio você vai escutar alguns adjetivos que você aprendeu lá no episódio. Ok? Se eu não estiver enganado, são 2, 3. Então você já fica com isso na sua mente. Pay a lot of attention. E lembre-se que isso aqui é um podcast. Você pode escutar isso aqui novamente, futuramente, para aprender. Maravilha? Without further ado, here we go. What kind of people do you like to work with? I like working with all kinds of people. In particular, I like working with people who are hardworking, and most of all, people who are reliable. That is, those that do what they say they are going to do, and on time. But I also like working with creative people, people who are willing to find new ways to solve problems. And I don't like people who give up too easily. E aí, como foi escutar essa pronúncia, esse sotaque bem forte de uma britânica? Eu não havia dito isso para você, deixei com que isso fosse uma surpresa para ti, mas é bom você já ir se acostumando, né? Porque o inglês ele é muito mais falado fora dos países que têm o inglês como idioma nativo do que dentro dos países que têm a língua como idioma nativo. Então, é bom você ter isso em mente que, cara, o inglês é uma língua global, então você vai ter que aprender a escutar indianos, você vai ter que escutar russos, você vai ter que escutar os britânicos, você vai ter que escutar os americanos. That's it. Tem que ter practice. E o que eu sempre digo para os meus alunos é,
Cara, o seu Waze tem que estar em inglês, o seu Google Translator tem que estar em inglês, o seu celular tem que estar em inglês, o seu computer tem que estar em inglês, a sua televisão, everything. As long as you want to grow in your career, enquanto você quiser crescer na sua carreira, tudo que estiver ao seu redor must be in English, alright? Então, neste áudio, o que nós escutamos ali? O entrevistador pergunta, so, what kind of people do you like to work with? What kind of people do you like to work with? E aí a Ross Pomeroy respondeu, I like working with all kinds of people. All kinds, todos os tipos. Esse kinds a gente poderia substituir por all types of people. In particular, vale ressaltar que a palavra particular não quer dizer particular de fato, né? Tipo, eu faço particular class. Não. Se você quer dizer aulas particulares, a gente vai dizer private classes, ok? In particular quer dizer, tipo, especialmente, vamos dizer assim, né? Ela fala assim, ó, I like working with people who are hardworking, e aqui está um dos adjetivos que aprendemos, que utilizamos no episódio 40, né? Hardworking, and most of all, né? De forma, e principalmente, people who are reliable. Reliable é confiável, a palavrinha que nós aprendemos que ela é, digamos assim, uma expansão do verbo rely, né? Lembra que a gente pode construir vários adjetivos a partir de verbos utilizando sufixos? Então o verbo que é rely, que é acreditar, né? E aí tem o able, que é capaz de acreditar, reliable, que é confiável, alright? E aí ela fala, that is, né? Então ela vai explicar. Those that, ou aquelas pessoas que, those that do what they're gonna do. Do what they say they're gonna do. Então, fazem aquilo que falam, né? And on time. On time é no horário, né? Pontualmente. But I also like working with creative people, com pessoas criativas. People who are willing to. Essa palavra willing to, se você ver, né? Se você reparar, ela é muito parecida com o modal verb will, que significa futuro, né? Mas tem uma pegadinha aí, tá? Porque o will, né? O modal verb will, a palavra will, ela é o modal verb do futuro, né? Mas ela também tem dois outros significados, que é que estão dispostos a, que é inclusive esse contexto que nós temos aqui. Willing to. Então, se você falar assim, ó, I am willing to work hard, eu estou disposto a trabalhar duro, alright? That's it. And to find the ways to solve problems. Então, as pessoas que estão dispostas a procurar novos caminhos, novas alternativas to solve problems, alright? E aí ela fala, and I don't like people who give up too easily. I don't like people who give up too easily. Give up, phrasal verb, que significa desistir. Provavelmente você já deva conhecer esse phrasal verb here, alright? E aí, fica aqui a pergunta para você. What kind of people do you like to work with? Na verdade, eu vou responder essa pergunta aqui para que nós, então, façamos uma pequena prática, né? Bem prática de fato, tá legal? Que você, aí, então, faça uma prática de listening comigo e que você também já consiga ir se preparando aí, pensando o que você responderia para alguém que te perguntasse what kind of people do you like to work with, ok? E eu também vou te fazer algumas outras perguntas, hein? Are you ready? Here we go. So I like working with people that are reliable, people that, let's say, do what they say they're gonna do. I also like working with people that that are hard and that have ownership. Ownership is people that feel that they behave, eles se comportam, people that behave as if the company were theirs, you know, como se a companhia fosse deles mesmo. So these are people that understand the company, you know, understand the culture and really work hard to make things happen. All right. What about you? What kind of people do you like to work with? Do you like to work with helpful people, relaxed people, sociable, practical people, reliable people, hardworking? Or do you like to work with people that are ambitious and creative? So now you have to think, what kind of people do you like to work with? And well, now another question is, what are your qualities? How do you describe yourself? Well, I describe myself as very reliable, ambitious, hard work,
Communicative, I'm very communicative, definitely, because this is part of my job, you know. What else? Let me see here. I am sociable sometimes, I'm motivating, I'm punctual, but I'm not very relaxed, I'm gonna be honest with you. I'm a little bit distressed sometimes, you know, because there are too many concerns, you know, too many thoughts, and the preoccupations and stuff. So yeah, sometimes a little bit distressed. I have to be a little bit more relaxed sometimes. What about you? What are your characteristics? What are the adjectives that describe you? Na verdade, eu estou fazendo essa pergunta, né? Quais são os adjetivos que descrevem você? Porém, essa é uma pergunta muito similar, uma pergunta muito feita, inclusive, né? É meio que um jargão, assim, bem clichê nas job interviews, que é what are your strengths? What are your strengths? Or what's your strength? Qual é a sua, né? Qual é a sua fortaleza? E aí você teria que descrever utilizando alguns adjectives. Maravilha? Excellent. So far, so good. Muito bem. Então, agora, vou repetir esse áudio aqui para você pegar os meandres aí, entender todas as particularidades, né, do áudio que a gente viu aqui. Maravilha? Here we go. What kind of people do you like to work with? I like working with all kinds of people. In particular, I like working with people who are hardworking, and most of all, people who are reliable. That is, those that do what they say they are going to do, and on time. But I also like working with creative people, people who are willing to find new ways to solve problems. And I don't like people who give up too easily. Vamos para a segunda parte do nosso episódio. Agora, então, eu vou trazer para você 3 pequenos paragraphs, onde nesses 3 pequenos paragraphs nós temos novos adjetivos para que você expanda, então, a sua base de vocabulário, alright? Para que você utilize na pergunta que nós acabamos de comentar. What are your strengths? What are your characteristics? Maravilha? E depois te passarei uma pequena homework, or practical homework, let's say like that, ok? Vamos lá então, vamos ler aqui esses paragraphs together, ok? We are currently offering 3 positions for the right people. Então, atualmente, oferecendo 3 posições, 3 vagas para pessoas certas que... E aí ele tem a vaga number 1, que é o summer placement, a colocação de summer, né, do verão. Então é um trabalho de verão ali, ok? Então o advertisement, a propaganda, né, o anúncio está escrito dessa forma. Are you an energetic student with ambition? Olha lá, energetic with ambition. Get some work experience this summer. Every June to August, we employ a friendly young person to help in our offices. Learn new skills and earn some money. Aí, você é um estudante energético com ambição? Então, você deve ganhar alguma experiência aqui com a gente neste verão. De junho a agosto, nós empregamos uma pessoa jovem, né, e amigável, friendly, para ajudar aqui no nosso trabalho. Então, ganhe novas habilidades e ganhe dinheiro aqui com a gente nesse Summer Placement. A vaga number 2 é para Web Editor. Web Editor. Vai perceber que essa palavra está escrito editor, com T, né? E tá tudo certo se você pronunciar dessa forma, no problems. Mas o jeito americano, né? A pronúncia americana seria Web Editor, alright? O T acaba se tornando um R e tá tudo certo, ok? E aí ele fala assim, we are looking for an imaginative but focused web editor to join our team. You are a practical person who can deal with problems on your own. Então nós estamos procurando, imaginative, focused, olha lá. E a pessoa que, né, tem bastante imaginação, ou poderia ser creative, adjetivo que nós vimos, né, no último capítulo, no último episódio, mas focused, focado. E aí ele fala practical. Practical também é um adjetivo que nós vimos lá no episódio 40. O antônimo, né, o oposto de practical é analytical. Então aí você tem que ver se você é practical, se você é analytical. Eu sou mais practical, I'm gonna be honest with you, you know. 2 vocabulários bem legais e importantes que são bastante utilizados, inclusive no business world, que é deal with, lidar com problems, deal with problems,
lidar com, mas a palavra deal somente, né, sozinha, pode significar negócio, contrato, né? Ou até mesmo, tipo, ela pode ser utilizada sozinho quando alguém fala, vamos sair tal horário, você fala deal. Você só manda deal, tipo, negócio fechado, sacou? E aí tem lá, on your own. On your own, você vê que tá escrito O-N, on, your, né, seu, on. Esse on aqui, ele tá escrito O-W-N. On your own. Então, ó, o primeiro é O-N, on, your, e o segundo é O-W-N. Mas as pronúncias são a mesma coisa. On your own. That's it. On your own. Por si só. Isso aqui quer dizer por si só. O O-W-N, on, ele significa próprio, né? Ou é inclusive a base da palavra ownership, que eu dei como exemplo lá na primeira parte do nosso episódio. Ownership, que é o estilo de dono, né? De ser owner. Owner é possuidor, proprietário. Então, quando você fala assim, I can deal with problems on my own, eu posso lidar com problemas por mim mesmo, ok? Sozinho, ok? Can you deal with problems on your own? That's a good question, né? E a colocação number 3 é Website Production Assistant. Ou seja, é um assistente de produção de website. E ele fala assim, This post needs a careful and patient person with basic skills in HTML. Então precisa de uma pessoa paciente e cuidadosa. Careful. Olha lá, careful, cheio de cuidado. Que também poderia ser careless. Lembra que a gente aprendeu que dá para flexionar os adjetivos utilizando os sufixos? Belezinha? E aí, por último, mas não menos importante, last but not least, you assist experienced web producers receive training. A palavra assist, ela parece que significa assistir, como aqui no português, porém, it's a false cognate, é um falso cognato. A palavra assist quer dizer dar assistência a, ok? Então, quando a gente coloca assim, you assist experienced web producers, quer dizer que você vai dar assistência, ou seja, você vai dar suporte, você vai ajudar produtores web com experiência, experienced, ok? Então fica ligado, assist significa ajudar, dar assistência, dar suporte, alright? Por isso que nós temos a palavra assistant, né? Que é o assistente, para aquela palavra, aquela pessoa que ajuda, alright? That's it. Maravilha? Então, tendo explicado aqui todos os new adjectives for you, você já coloca aí na sua lista de novos adjectives. E aí, você deve estar se perguntando, né? Poxa, teacher, você passou um monte de adjetivos lá no primeiro episódio, já tivemos a revisão de alguns aqui na primeira parte desse episódio, e agora tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adjetivos. Como que eu vou memorizar tudo isso? Para isso, sugiro que você vá lá no meu Instagram, tem um post que eu fiz, que eu inclusive coloquei no canal, né, e lá no Instagram tem um canal que você pode mandar mensagens, né? Nesse canal, né, eu mandei lá um post que eu fiz exclusivamente explicando como eu faço ou utilizo a inteligência artificial a meu favor para memorizar mais vocabulários. Então, sugiro que você vá lá no meu Instagram, @teacherbrunoaguiar, clica no canalzinho lá, ou procura o post, né? Como eu utilizo a Artificial Intelligence para memorizar novas palavras, ok? E aí você vai utilizar o ChatGPT daquele jeitinho que eu expliquei lá para você memorizar novas palavras. Maravilha? Show de bola? Espero que esse episódio aqui tenha sido incrível, que você tenha aprendido bastante. Thank you very much for your presence here, and I'll see you in the next episode. Bye!